Hoje estaremos vendo a aula de contabilidade e planejamento tributário, parte 1. O que nós iremos falar nesta parte da contabilidade? Nós sabemos que a identificação do sistema tributário e social ele é previsto pela Constituição Federal e é um sistema de normas que procura demonstrar a tributação federal, a tributação estadual e municipal, de forma que cada entidade política, União, Estado e município, tenha seus tributos próprios, evitando assim a duplicidade de impostos idênticos. Então, a Constituição Federal, ela nos dá esse respaldo, demonstrando que cada esfera, União, Estado e município, tem a sua independência para montar os seus tributos, para que com isso não haja tributação em duplicidade. E isso está na Constituição Federal do Brasil. Nessa condição, a Constituição Federal não cria tributos, mas limita-se a exigir categoria econômica com o intuito de partilhá-las entre entidades políticas e econômicas social. Pode a União, os estados, Distrito Federal e os municípios instituir os seguintes tributos: impostos, o próprio nome já diz, impor alguma coisa para o contribuinte; taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. E também temos a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, os tributos, eles são divididos em 3 áreas. Eles são divididos em impostos, eles são divididos em taxas e contribuição de melhoria. Cada uma tem as suas funções. Impostos, impor tributos para que o contribuinte recolha e mantém a máquina governamental, tanto federal, estaduais e municipais, movimentada. Taxas é um exercício que nós buscamos um serviço público para nos beneficiarmos. E a contribuição de melhorias é para aos benéficos das obras públicas que são feitas constantemente, tanto nas estradas, nos municípios, que beneficia a população. De conformidade com o que estabelece a Constituição Federal, em seus artigos 153, 155 e 156, compete privativamente à União, aos seus estados e Distrito Federal e aos municípios, respectivamente, instituir, além de taxas e contribuições de melhorias, impostos sobre. A União, ela tem o direito de apresentar os impostos de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda de proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, que é o IPI, propriedade territorial rural, o ITR, e impostos sobre grandes fortunas,
nos termos da lei complementar. Então, isso daí faz parte, esses impostos fazem parte de responsabilidade da União. Agora, responsabilidade dos Estados e Distrito Federal. Transmissão de causa-mortes e doação de qualquer bens e direitos. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Ou seja, isso daí seria o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E nós temos propriedades de veículos automotores, o IPVA. Então, esses tributos são de responsabilidades estaduais e do Distrito Federal. E os municípios? Os municípios têm como responsabilidade a propriedade predial e territorial e urbana, o IPTU, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão físicas e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E também temos vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, e serviços de qualquer natureza, o ISS. Os principais impostos, contribuições e taxas. Imposto de renda das pessoas jurídicas. São contribuintes do imposto de renda pessoa jurídica, as pessoas jurídicas, as empresas individuais, as disposições tributárias do imposto de renda, aplica-se a todas as firmas e sociedades registradas ou não. Então, esse daí é o imposto de renda pessoa jurídica, que se enquadra nos 15% sobre o lucro, no caso de empresas de lucro real, sobre o faturamento, presumindo-se, no regime de lucro presumido, e no Simples Nacional está dentro das alíquotas. Então, isso daí é o imposto de renda pessoa jurídica. E sabemos que também aí nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, o próprio nome já diz, é uma contribuição social, que também requer 9%, ou presume-se sobre o faturamento no lucro presumido e também está incluso nas alíquotas do Simples Nacional. Esses impostos são oriundos da União que se responsabiliza. Nós temos o imposto de renda retido na fonte, que também é um imposto de renda, mas de pessoas físicas. As pessoas individuais, elas equiparadas, bem como as pessoas físicas que efetuarem pagamento de qualquer espécie de rendimento sujeito à incidência do imposto de renda retido na fonte. Quem tem a obrigatoriedade de pagar esses impostos? Rendimentos pagos a pessoas físicas, que são salários, remunerações, prolabores, aluguéis, etc. Rendimentos pagos a pessoas jurídicas, remuneração de prestação de serviços, comissões, corretagens e rendimentos pagos ou creditados a cooperativas de trabalho relativos a serviços pessoais prestados ou colocados à disposição. Então, nós temos o imposto de renda pessoa jurídica e o imposto de renda retido na fonte, que é o imposto de renda pessoa física, que são impostos que são importantes para a União, Estado e município. Nós temos a Previdência Social. Considera-se segurados da Previdência Social obrigado ao pagamento da respectiva contribuição.
Empregados, aquele que presta serviço de natureza urbana e rural à empresa. Aquele que, com contrato por empresa de trabalho temporário definido em legislação específica. Nós também temos os empregados domésticos, os empresários, os trabalhadores autônomos são obrigados a recolherem a previdência social. Contribuição. Considera-se contribuição aquelas que a empresa desenvolve recolhimentos como ajuda para uma instituição de classes ou equiparado de acordo com as leis específicas. Nós temos a contribuição sindical patronal, de acordo com o sindicato de classe da categoria empresarial. E nós temos a contribuição sindical do empregado, de acordo com o sindicato de classe profissional. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é o Fundo de Garantia? Todo funcionário que é registrado pelo regime da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, deve-se à empresa efetuar um depósito na Caixa Econômica Federal em nome desse funcionário, desse colaborador, correspondendo o percentual de acordo com a lei incidente sobre os rendimentos brutos, que são salários, adicional de salubridade, de periculosidade, adicional noturno, horas extras, gorjetas, comissões, percentagens, gratificações diárias, abonos, alimentação, habitação, vestuário, tudo que segue de acordo com o acordo coletivo da classe de cada trabalhador, é obrigado o recolhimento do fundo de garantia em nome do funcionário, do colaborador. Nós temos o COFINS, a contribuição para financiamento da Seguridade Social. O COFINS ele deve ser pago pelas pessoas jurídicas em geral, inclusive as pessoas a ela equiparada pela legislação do imposto de renda, exceto as empresas enquadradas no Simples, cujo este imposto está enquadrado na própria alíquota referente à lei que rege este sistema, e as entidades beneficiantes de assistência social, que atendem às exigências estabelecidas em leis, e também demais casos que estabelecem na lei do próprio COFINS, COFINS, ele deve ser desenvolvido e distribuído para essas instituições legais. Então, é um financiamento da Seguridade Social. Contribuição para financiamento da Seguridade Social é o COFINS. COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social. O PIS. A contribuição para o PIS deve ser paga pelas empresas em geral, com ou sem empregados, quais sejam as sociedades mercantis ou civis de fins lucrativos, as firmas ou empresas individuais equiparadas à pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda, exceto as empresas enquadradas no Simples, cujos impostos já estão enquadrados na alíquota referente à lei que rege este sistema. As filiais, sucursais, agências ou representações no país. As sociedades civis de prestação de serviços relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas. As sociedades cooperativas, as entidades sem fins lucrativos que têm empregados, os condomínios em edificações. Existem duas formas de contribuição do PIS. Nós temos o PIS, Receita Operacional, devido sobre a receita mensal, que é aquele a qual nós recolhemos de acordo com os impostos do regime tributário, que temos o lucro real, o lucro presumido. O lucro real, o PIS é 1,65, COFINS 0,65 no valor tradicional, mas depende da regra, depende das leis, pode haver alterações. E nós temos, conforme já falado, o PIS está enquadrado também
nas alíquotas do Simples, conforme a lei indica. E as empresas em geral do setor privado, exceto as empresas enquadradas no Simples, conforme já falado. Sociedades civis, prestadores de serviços relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada. As sociedades cooperativas que praticarem operações não cooperadas. Essas entidades calculam a contribuição devida ao PIS mediante aplicação da alíquota de acordo com a lei sobre o total bruto do faturamento ocorrido no mês, abatendo apenas as devoluções, abatimentos e descontos que foram ocorridos nas vendas. E nós temos no segundo caso a PIS, folha de pagamento devido pelas entidades sem fins lucrativos, inclusive as entidades fechadas de previdência privada e as instituições de assistência social, que não realizem habitualmente venda de bens e serviços. Pelas sociedades cooperativas em relação às operações com cooperados, pelos condomínios e edificações. Essas entidades calculam a contribuição devida ao PIS mediante aplicação da alíquota de acordo com a lei sobre o total da folha de pagamento mensal de remuneração de seus empregados. Portanto, esta primeira parte da contabilidade e planejamento tributário foi desenvolvida. Aguardem a parte 2.